Pergunta: o Senhor poderia falar mais sobre a experiência de nos conectarmos com a nossa verdadeira natureza? Resposta: não adianta falar muito sobre isso. É melhor simplesmente pôr de lado nossa esperança e medo, repousar a mente e deixar que a experiência daquilo que está além dos conceitos venha à tona. Não é um estado de amortecimento ou de sonolência, nem um estado de coma. Buda disse que a nossa verdadeira natureza simplesmente é. Não há palavras para descrevê-la. Se você tiver palavras para explicá-la, você estará recorrendo a conceitos e a terá perdido. A verdade é tão próxima e, no entanto, não a reconhecemos. Como o cavalo que nunca saíra da cocheira. A nossa verdadeira natureza não está em outro lugar. Acontece apenas que nossos conceitos e os venenos da mente nos impedem de reconhecê-la. À medida que eles são purificados, podemos simplesmente e diretamente ter consciência da nossa natureza tal como ela é. Uma pessoa que nunca tivesse experimentado açúcar poderia perguntar a uma outra como ele é. E a resposta provavelmente seria: é muito doce. Mas o que é doce? Não há na realidade como explicar, você mesmo tem que provar. Da mesma forma, a experiência direta da nossa verdadeira natureza não pode ser explicada com palavras. Pergunta: há um cavalo no porão ou vários? Resposta: eu diria vários, porque é mais próximo da verdade. Se houvesse apenas um cavalo e apenas uma pessoa o possuísse, isso implicaria que as outras pessoas não teriam. No entanto, todos os seres possuem natureza búdica. Mas, se uma pessoa consegue realização plena de sua verdadeira natureza, as demais não ficam iluminadas. De igual modo, um ser pode ter uma experiência de estar em um inferno, mas nem todos os seres a têm. Portanto, não podemos realmente dizer que seja apenas um cavalo. Mas, se pensarmos que há vários cavalos, começamos a ver as diferenças, tal como cavalos grandes ou pequenos, cavalos com tantos palmos de altura, etc. No entanto, não há como medir a nossa natureza, porque a vacuidade não tem fronteiras. Nesse sentido, poderíamos dizer que estamos falando de um só cavalo. Todavia, em essência, você não pode dizer que haja apenas um cavalo, nem que haja diversos cavalos. Você fez uma pergunta em um nível relativo, e eu estou respondendo em um nível relativo. A verdade, porém, está realmente além de um e de muitos. Pergunta: contemplar o significado da vacuidade leva a mente a uma verdadeira experiência de vacuidade? Resposta: se os conceitos pudessem levar a mente à experiência da vacuidade, todos conheceriam a vacuidade, porque estão constantemente pensando. Porém, por um lado, a resposta é não. Entretanto, o processo conceitual de contemplar, de repousar a mente, de trazer à tona a compaixão, de estabelecer o compromisso e de rezar, purificando os obscurecimentos e criar mérito, leva-nos, dessa forma, para mais perto de uma genuína realização da vacuidade. Pergunta: o Senhor citou tantos métodos diferentes. Como é que eu vou saber qual eu devo usar e quando? Resposta: a perspectiva da nossa mente estreita cria paredes à nossa volta. As paredes desta sala criam uma separação que faz com que o céu lá fora pareça diferente do espaço aqui dentro. No entanto, basicamente, não há diferença entre eles. De igual modo, não há, fundamentalmente, diferença entre a verdadeira natureza do nosso corpo, fala e mente, e o corpo, fala e mente dos seres iluminados. Essa natureza última, como o céu, não teve nascimento e nem cessará um dia. Como dissolvemos essas paredes? Primeiro, olhamos para o sofrimento dos outros, geramos compaixão e deixamos a mente repousar. A seguir, imaginamos trocar
as nossas próprias venturas pelas desventuras dos outros. Novamente, deixamos a mente repousar. Logo que começamos a praticar a meditação, contemplamos os 4 elementos, os 4 pensamentos. Lentamente, incorporamos à prática uma consciência da qualidade ilusória das nossas experiências, o que traz a compaixão por aqueles que não têm essa compreensão. À medida que a nossa visão e a prática se aprofundam, começamos a reconhecer, então, a verdadeira natureza dessas aparências impermanentes. Há muitas ondas que surgem, não são diferentes do mar, são o exibir do mar. Sem o mar, não haveria ondas. Essa compreensão leva a uma mudança de perspectiva. Não é a experiência externa que se modifica, e sim a maneira como vemos a experiência externa. É como usar óculos com um grau diferente. Se estamos com febre, tomamos um remédio específico para eliminar a febre. Se nossos apegos mundanos nos impedem de praticar com diligência, contemplamos o sofrimento sansárico e a impermanência e reconhecemos a qualidade ilusória da nossa vida mundana. Se o nosso foco está voltado para as nossas necessidades e desejos egoístas, contemplamos o sofrimento dos outros seres e geramos compaixão. Para lidar com a dualidade da mente, deixamos a mente repousar. Assim, então, percebam, para cada um dos venenos da mente ou problemas que surgem na mente, aplicamos um tipo de meditação como antídoto. Por essa razão, Buda Shakyamuni nos deixou tantos métodos para transpassar as ilusões da mente. Não é necessário que cada um de nós pratique cada um deles, mas é preciso encontrar os métodos que funcionem para nós, em cada estágio do nosso desenvolvimento espiritual. Pode haver centenas ou milhares de remédios em uma farmácia, mas cada pessoa toma apenas o que precisa. Não há um único remédio que consiga curar todas as doenças. Nenhum dado remédio será necessariamente eficaz durante todo o curso de uma doença. Depois de uma febre ter cedido, por exemplo, talvez a pessoa necessite de um novo remédio para eliminar as toxinas do seu organismo. O importante mesmo é reconhecer que nós estamos doentes e dar continuidade ao tratamento de forma diligente e cuidadosa. As mudanças ocorrerão inevitavelmente. É muito curioso que a gente é mais fácil a gente se manter em prática de silêncio, de meditação, quando a gente está sofrendo. Porque a gente quer um remédio. A gente quer cessar a dor, né? E aqui nesse livro já falou várias vezes o quanto a gente olhar somente para o nosso sofrimento não é tão virtuoso. Então aqui ele traz inúmeras práticas para a gente praticar sobre o sofrimento do outro e a gente perceber isso dentro do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. Claro que a gente precisa ter cuidado. Se alguém já está, por exemplo, com transtornos mentais, eu não acho que isso vai ser benéfico, não é? Então, e cada ser vai ter que perceber e que observar o que é que está ajudando você a evoluir, a sair desse quadro, a sair dessa situação. E essa saída não é necessariamente uma mudança que está acontecendo do lado de fora, mas é a forma como a gente está enxergando aquilo que está acontecendo. Porque por outras crenças aqui a gente pode colocar que Deus nunca vai errar de endereço. Não tem isso. Então, se alguma experiência a gente está vivendo na nossa vida, aquela experiência nos incomoda, nos toca, ela está mostrando que tem algo para ser aprendido ali. E às vezes a gente não vai conseguir aprender com a mesma mente que criou, com o mesmo óculos que criou aquela realidade na nossa vida. A gente vai precisar modificar a forma como a gente está enxergando aquilo, para que o aprendizado possa vir à tona.
E a prática com constância, para mim, por exemplo, é muito mais fácil. Ou quando eu estou sempre lendo, né? Livros que estimulam a prática da meditação, que trazem os benefícios da meditação, que mostram os resultados em várias pessoas, que mostram a importância, a relevância disso na nossa vida, ou quando eu estou em profunda dor, né? Mas a meditação não traz um remédio imediato, ele é lento. Mas experimenta 7 dias de meditação diária, você vai começar a perceber. E a minha forma de perceber, ela é muito mais voltada para retirando a meditação, eu percebo claramente o malefício que essa retirada fez do que o benefício enquanto eu medito, né? É isso, buscadores. Bom dia.